Então, primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Vimos no culto passado que essa carta foi escrita em torno de 60 anos depois do nascimento de Cristo. A humanidade foi dividida entre antes e depois de Cristo, do seu nascimento. Provavelmente Paulo escreveu essa carta da Babilônia, escreveu aos irmãos da dispersão, ou seja, os estrangeiros, estava se referindo aos judeus que estavam dispersos, ou seja, não estavam em Jerusalém, não estavam na sua terra. Alguns desses cristãos se converteram no primeiro sermão de Pedro, que diz lá em Atos, nos primeiros capítulos de Atos, e outros cristãos eram aqueles que tinham sido alcançados pela pregação de Paulo, e isso foi um pouquinho depois da morte de Paulo. Então Pedro estava dando uma assistência para essas pessoas. Pedro estava escrevendo aos irmãos. Pedro, sabemos bem que vimos isso no último culto, que ele era um líder dos apóstolos, comumente chamavam Pedro e os 11, ele foi um apóstolo muito notável, o principal. E o que chama a atenção da gente, ouvindo isso, para aqueles que estudam um pouco da palavra e conhecem um pouco da história de Pedro, saber que Paulo, por exemplo, morreu como um mártir. Ele foi crucificado e ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como o Senhor. Saber que a esposa de Pedro também foi crucificada, foi martirizada, a gente não sabe como foi, mas Pedro encorajou a sua esposa a ir até o fim no martírio. E vemos como Pedro lutou, Por isso que eu achei interessante trazer essa carta, porque Pedro foi um cara muito inconsistente enquanto caminhou com Cristo, A gente vê Pedro dando muitas mancadas. Por exemplo, quando Cristo falou que iria morrer crucificado para nos salvar, Pedro falou: não, Senhor, não vá morrer. Então até Cristo foi duro com ele, disse: para trás de mim, Satanás. E Pedro também, quando viu Cristo nas águas, tentou caminhar sobre as águas e acabou afundando. Pedro foi aquele que falou para Cristo que se todos abandonassem ele nunca ia abandonar. Mas a primeira oportunidade ele negou a Cristo 3 vezes. Também tem aquela cena de Pedro dizendo que não deixaria Cristo lavar os pés dele. De Cristo dizendo: mas se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, Pedro. Então me lava todo o corpo. Então Pedro era muito impulsivo no seu amor, porém inconstante no seu querer, Ele amava a Cristo, mas o seu coração não conseguia ser constante. E isso acontece conosco. Por isso eu achei interessante ver o que Pedro escreve para os irmãos, porque Pedro está falando sobre a vida dele. Quando a gente vê um livro escrito por algum apóstolo, ele está escrevendo sobre o que ele passou e como Cristo, como Deus mudou a vida dele, então ele está aconselhando: façam isso, se apeguem àquilo, pensem nisso, esqueçam aquilo outro. Então, e por isso é muito interessante ouvir o que Pedro tem a dizer a nós. Nós sabemos que Pedro, ele era um pescador, um homem simples, e depois Deus fez dele um grande homem, uma pedra, bem como significa o nome dele, Cefas, em grego. Ele fez uma pedra, uma rocha para a igreja, alguém importantíssimo. E então o que afinal de contas fez com que um homem impulsivo, um homem inconsistente, um homem instável, que negou a Cristo e não entendia? Pedro, por exemplo, ele se negou a pregar para gentios, ou seja, para aqueles que não eram judeus, e Paulo teve que ir lá e repreender ele, dizer: tu não senta junto com os que não são judeus, tu não ouviu o que o Senhor falou? Então Pedro é um cara que, digamos assim, ele tinha aquela paixão por Deus, mas como eu falei, ele era muito inconstante. E essa carta ecoa a última conversa de Cristo com Pedro, que ele chegou para Pedro e falou: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Perguntou 3 vezes para ele: tu me amas? Então parece que aquilo ali mexeu com Pedro. E ele então se levantou e disse assim: eu vou viver uma vida de amor a Cristo, eu vou viver uma vida provando que eu amo. Eu já fui muito inconstante, muitas vezes eu neguei, eu não quero mais passar por isso, não quero mais lembrar dos olhos de Cristo quando eu neguei Ele, eu não quero lembrar mais de Cristo
Cristo me perguntando: tu me amas, tu me amas, tu me amas, 3 vezes. Eu quero poder glorificar, eu quero poder exaltar esse Deus que me salvou e viver uma vida firme, uma vida constante, enfim, santificar o nome do Senhor. Então, interessantíssimo o que Pedro nos ensina. Vamos ler desde o começo, tá? Para que a gente não fique solto. A semana passada, domingo passado, nós lemos até o verso 6, até o verso 5, e essa semana a gente continua do verso 6. Então diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Então, basicamente, o que nós falamos na semana passada foi sobre, ali no verso 1, quem eram aqueles que estavam ouvindo a carta. No verso 2, o que significava ser eleito, qual era a importância de ser um eleito. Falamos sobre que os judeus sempre souberam que eram os eleitos de Deus, a nação de Israel sempre foi a nação escolhida de Deus, e que agora Pedro estava ensinando algo um pouco superior, que não apenas Israel era um povo eleito, mas que cada cristão era um eleito. Isso era muito especial, porque havia uma promessa de Deus por meio dos profetas, que um dia, como eu falei hoje de manhã no ensino bíblico, Deus teria um povo zeloso de boas obras, como Joel profetizou, o profeta, que um dia ele derramaria do seu espírito sobre todo o seu povo, como Daniel profetizou, como Ezequiel profetizou que daria um novo coração, escreveria a lei do Senhor nos nossos corações. Então, justamente Pedro estava mostrando que a eleição estava de fato acontecendo agora, né? Claro que já existiram eleitos, mas que o ápice, digamos assim, o ponto alto da graça de Deus estava acontecendo com eles. Então, uma nova concepção de eleição, não apenas uma nação eleita, mas homens individualmente eleitos. Isso porque era importante tocar nesse ponto para Pedro, porque para Pedro foi extremamente importante e significante para ele saber que foi Cristo que escolheu ele. Isso enraizou a fé dele em continuar andando, como Cristo falou lá no capítulo de João, capítulo 15 de João, verso 16, disse: não foste vós que me escolheste, eu vos escolhi. Então Pedro começou a entender que Deus tinha escolhido ele, e isso conseguia fazer com que ele confiasse mais nesse amor, né? Como disse Charles Spurgeon, eu citei semana passada, no culto passado, que ele disse: eu tenho certeza que Deus me escolheu, porque se fosse de outra forma eu nunca o escolheria, né? Então Pedro entendeu isso também. E aí, então, falamos sobre a santificação do Espírito, o que significa ali no verso 2, o fundamento da eleição, que é a obediência. Falamos sobre o cumprimento da graça e da paz serem multiplicados sobre o povo de Deus, que significa o perdão dos pecados. No verso 3, nós vemos ali Pedro exaltando ao Senhor e exaltando a sua misericórdia e dando à misericórdia de Deus o mérito por ter nos regenerado, por ter nos feito nascidos novamente. Então Pedro atribui a misericórdia de Deus, ele diz: segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então ele chega no verso 4, e importantíssimo é o verso 4 e 5 para nós nessa noite, porque no verso 6, onde nós vamos começar a ler, ele retoma o assunto, ele fala: nisso exultais, no comecinho do verso 6. Então, nisso que é uma retomada de assunto, é algo que ele falou antes. Então, para a gente é importante saber o que ele falou antes. O que ele falou antes? Que para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros. Foi para isso que Deus elegeu o seu povo. Para isso ele derramou a sua misericórdia. Para isso Cristo deu seu sangue, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para o seu povo.
Então no verso 5 ele diz, né, que nós somos guardados pelo poder de Deus. Isso é interessantíssimo para nós, sabemos que é o poder de Deus que nos guarda mediante a fé. Ou seja, a fé não é a causa, não é a fé que guarda a nossa salvação, mas o poder de Deus guarda-nos mediante a fé. Deus usa a nossa fé, ou seja, pelo seu poder ele nos acrescenta e nos dá a fé como dom para guardar os seus filhos, né, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Então, a partir daí nós vamos começar a pregação de hoje, verso 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Então, o que significa tudo isso? Partindo do verso 6, como eu disse anteriormente, é uma retomada de assunto. Então, o que Pedro está dizendo aqui? Pedro construiu todo um argumento àqueles irmãos, e é importante a gente saber que essas pessoas estavam vivendo longe da sua terra. Eles estavam longe, provavelmente das suas famílias, provavelmente eles tinham perdido familiares quando eles foram perseguidos. Seus vizinhos não eram mais os mesmos vizinhos, né? Eles perderam os seus trabalhos. Eles estavam numa situação de fuga, eles estavam dispersos, estavam longe da sua pátria. A vida deles foi totalmente radicalmente modificada. É como se nós tivéssemos aqui o nosso emprego, nossos amigos, a nossa rotina, o nosso entretenimento, o nosso lazer, as pessoas que a gente ama ao nosso lado, nossos familiares, nossos amigos, e vivesse a nossa vida como a gente vive, e simplesmente tivesse uma perseguição aos cristãos, e a gente tivesse que pegar nossas coisas e sair correndo, cada um para um lado. Ninguém sabe para onde foi parar, ninguém sabe em que cidade o Alfredo foi, ninguém sabe em que cidade o Rafa foi, ninguém sabe para onde ninguém foi. A gente não consegue se falar, não tinha celular na época, né? Não tinha Facebook, não tinha nada. Então o pessoal nem sabia se a pessoa estava viva, se não estava viva, aquela dor no coração de ter perdido amigos, de ter perdido familiares, enfim, uma situação bem triste para o povo. Vale lembrar também que no ano 232, mais ou menos, teve uma das maiores perseguições nessa região que Pedro estava orientando. Dizem os historiadores que foi uma das piores perseguições que tiveram aos cristãos. Foi horrível, cortavam as madres das mulheres grávidas, os ventres das mulheres grávidas, decapitavam as pessoas. Foi algo brutal que fizeram aos cristãos. Então aqui nós estamos falando de história. Pedro estava escrevendo a um povo sofrido, o povo estava passando uma situação difícil, e encorajando eles a quê? A mesmo a toda essa luta, mesmo em meio a toda essa dificuldade, perseverar em seguir ao Senhor. Por quê? Porque Pedro também já teve antes muita luta, muita dificuldade, e ele perseverou em seguir ao Senhor. Então quando Jesus falou para Pedro, não sei se vocês lembram, Pedro, quando tu te converter, Pedro, fortalece teus irmãos. Era isso que Pedro estava fazendo, ele estava fortalecendo os irmãos a perseverarem. Só que a situação não era fácil aqui, a situação não era barbada. E depois a gente vê que o que aqui Pedro estava dizendo para eles perseverarem era muito importante, porque imagina só a perseguição que esses irmãos tiveram. Isso é lição para a gente. Isso é lição para a gente, porque a gente vive numa época muito calma. Muito calma. A gente falar em perseguição no Brasil, falar em luta aqui, não tem nem comparação com a época antiga.
Não tem nem comparação com os países comunistas, onde o evangelho pode ser pregado, no Irã, na China. Obrigado. Eu já peguei 3. Então, indo para o assunto aqui, Pedro está dizendo basicamente para esses irmãos que tudo aquilo que Deus prometeu aos profetas, tudo aquilo que Deus falou para o seu povo antigamente, estava no ápice acontecendo na vida deles. Pedro estava querendo mostrar que a terra que Israel caminhou tanto para chegar lá, a terra prometida, Jerusalém, né, era na verdade uma Jerusalém celestial. Era na verdade uma cidade não feita por mãos humanas. Então Pedro estava querendo mostrar, assim como a gente leu a carta de Hebreus e Paulo tentando, né, na minha concepção, Paulo tentando dar um paralelo, Antigo Testamento, aonde isso se cumpre em Cristo, onde Cristo está em cada ponto. Aqui Pedro está ensinando, está tentando mostrar para eles que a terra, na verdade, eles não precisavam ficar abalados porque eles não estavam mais na terra, porque Deus já havia preparado a verdadeira morada deles, para eles se alegrarem, porque essa verdadeira morada era na presença de Deus eternamente. E isso está escrito aonde? No verso 4, ó, para uma herança incorruptível. Aqui ele está falando especificamente do dia em que os cristãos vão ressuscitar. Do dia em que os cristãos vão ressuscitar, tá? Eu poderia explicar um pouco sobre como vai ser a ressurreição, mas a gente ia se delongar muito, tá? Então aqui é especificamente Pedro mandando os cristãos se ancorarem, se apegarem a essa promessa. E por que isso é importante para a gente? Porque imaginem só, o que manteria aquelas pessoas vivas era lembrar disso, que Deus escolheu eles, assim como escolheu Israel, que Deus enviou seu filho para morrer por eles, que Deus os separou, ou seja, os santificou, que Deus enviou do seu Espírito apenas para um propósito, para uma herança incorruptível, ou seja, para o dia em que eles fossem ressurretos e tivessem corpos incorruptíveis. O que é incorruptível? Que não se corrompe, ou seja, que não pode mais pecar, que só pode agir segundo a sua natureza. Como a sua natureza será incorruptível, eles vão agir como sempre? Dando glórias a Deus. Então Pedro está dizendo assim, se apeguem a isso, foi para isso que Deus escolheu vocês. Esse é o Shabat, esse é o descanso, essa é a terra prometida, tá? Então ele fala assim, que essa herança ela é também sem mácula, ou seja, ela não vai ser manchada, imarcessível, diz na minha Bíblia, eu não sei como diz na Bíblia de cada um, mas imarcessível significa basicamente, por exemplo, aqui a gente tem muita cerração, né? Vem aquela cerração, aquela neblina, e depois que sai o sol ela começa a se dissipar, né? Isso é ser imarcessível, significa que não se dissipa, não se dissipa, como em 2 Coríntios 3 fala que a glória no rosto de Moisés, quando ele descia do monte, ela se desvanecia. Então, imarcessível é que não se desvanece, ou seja, ela não acaba, ela não se dissipa, ela não desaparece, né? Então, essa herança, ela é uma herança que a glória em nós, ela só será crescente, tá? Ao contrário da glória vista em Moisés. Então ela estava reservada nos céus para vós outros. Isso fala do tempo passado, ou seja, ela está reservada. Foi algo que Cristo fez. A gente sabe que a Bíblia diz que Cristo morreu por nós antes da fundação do mundo. A Bíblia fala que Cristo morreu por nós, o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Então nós temos uma herança reservada, está guardada para nós nos céus. Então Pedro está dizendo, se apeguem a isso. Se apeguem a isso que vocês vão continuar caminhando. Então, vocês estão tristes, eu sei. Então, toda essa situação que eu expliquei aqui. Então, no verso 6 ele começa dizendo, nisso exultais. Nisso, exultais ali no original, essa palavra significa saltar de alegria. Então, Pedro está dizendo que aquele povo, numa situação tão difícil, tão caótica, tão ruim, tão desastrosa, pode saltar de alegria. É um paradoxo para nós, né? Como em uma situação tão brutal, alguém pode saltar de alegria? Pedro estava ensinando eles que era possível. Se eles tivessem
os olhos mirados nisso, na ressurreição, no dia da glória, no dia em que eles seriam unidos a Deus. Nisso exultais. E ele diz: embora no presente século, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, o foco de Pedro não está no agora. O foco de Pedro não estava em prometer para aqueles irmãos que a situação deles iria mudar. E isso a gente tem que aprender para as nossas vidas, que muitas vezes as coisas não vão mudar. Muitas vezes o governo vai piorar, as leis vão ser cada vez piores para os cristãos, a sociedade cada vez mais vai perseguir, vai debochar, vai insultar. A gente pode ter dificuldade na nossa família, nos nossos empregos, a gente pode ter dificuldade financeira, a gente pode ter dificuldade de tempo. Esses cristãos aqui, eles não, como alguns cristãos na China as igrejas são subterrâneas. As pessoas têm que ir para baixo da terra para poder se congregar. E Pedro, se eu fosse ler essa epístola lá na China, para os irmãos lá da China, eu seria muito bobo, não é boba a palavra, mas eu seria muito desonesto se eu prometesse para os irmãos da China que a situação deles ia mudar. Se eu prometesse, não, o governo chinês vai se converter, eu botei meu pé aqui, a China é de Jesus. Eu seria muito desonesto, muito maldoso com eles. Porque na verdade, a gente vê que as escrituras não têm uma linguagem de promessa para mudança no hoje, no agora. As escrituras aqui, Pedro está dizendo para eles focarem no quê? No futuro. Nisso exultais, ele está falando. Nós não temos promessas para vocês que as coisas vão mudar. Então a gente deve ser bem honesto nisso. Com as pessoas ao apresentar o Evangelho. O Evangelho não é que Deus pode melhorar a vida das pessoas. Isso não é o Evangelho, eu já cansei de falar aqui na igreja. O Evangelho é a salvação, é a boa notícia que Deus perdoa pecadores arrependidos por meio do sacrifício de Cristo. E justamente então todos os homens estão condenados. A boa notícia é que há livramento dessa condenação mediante a fé em Cristo. Mas propagar o Evangelho é propagar que Deus é Senhor de toda a terra e os homens devem dar a reverência que é devida a Deus. Então, quando eles transgridem os mandamentos de Deus, devem se arrepender. E aqui Pedro, justamente se essa é a pior coisa que um homem pode fazer, ou seja, pecar contra o Senhor, desonrar o Senhor, ultrajar ao Senhor, Pedro diz para que eles exultem e se alegrem com a esperança da glória, porque um dia eles não pecariam mais contra o Senhor. Então aqui ele está revelando que o coração do crente se alegra. Para o cristão, a maior alegria dele é o dia em que ele não vai mais pecar contra o Senhor. É o dia que ele não vai mais estar cansado para estudar a palavra. É o dia que ele não vai mais estar cansado para orar. É o dia em que ele vai ter tempo. Porque hoje, para sobreviver, tem pessoas que têm que trabalhar em 2 empregos. Tem que trabalhar 12 horas por dia. Aí tem que estudar, tem que cuidar da família. É uma loucura, é o ativismo. Nós temos perseguições nesse sentido hoje em dia. Então, o cristão, ele exulta, ele deve se alegrar com o dia em que ele não vai mais pecar contra o Senhor. Porque a gente peca muito contra o Senhor. E Pedro, é interessante ouvir Pedro falando, porque ele tira o foco do problema deles, físico, e ele coloca o foco deles no real problema. Ele está dizendo assim, vocês têm problemas? Sim, muitos problemas, mas isso tudo não é problema. O verdadeiro problema foi solucionado. O verdadeiro problema, aquilo que realmente mata, aquilo que realmente destrói, Cristo salvou vocês. Pulem de alegria por isso. Então, da mesma maneira, hoje eu digo à igreja, hoje Deus diz para mim, pulemos, saltemos de alegria, exultemos de alegria nisto, que aquilo que nos matava, aquilo que nos destruía, Cristo resolveu por nós na cruz. Isso foi resolvido por causa do seu profundo amor. Então, como eu disse, o foco não estava no presente.
não estava em encorajar os irmãos a orarem que tudo ia mudar, mas não, a saberem que esse mundo é mau, esse mundo é duro, a vida é difícil, a carne, o diabo, Satanás lutam contra o Senhor, porém já estão vencidos. Olhemos para o futuro, olhemos para frente, e isso é importantíssimo para a gente, porque nós vivemos também dificuldades no dia de hoje, e às vezes nós ouvimos em outras igrejas falarem, tantas pessoas falarem, que é apenas determinar que Deus muda e Deus vai mudar. Isso é mentira, isso é uma grande mentira. Por que Pedro aqui não falou, não, fiquem tranquilos aí que eu vou determinar aqui de onde eu estou e tudo vai acontecer, eu tenho fé? Isso é ser desonesto com os irmãos, isso é ser maldoso, profano contra Deus. Nós devemos aceitar tudo que o Senhor nos manda. E vamos lembrar do livro de Jó. O livro de Jó é muito bom para nos ensinar teologia. Um dos livros mais teológicos que falam sobre a Teodiceia. O que é a Teodiceia? Fala sobre o mal moral, o mal físico. Por que os maus vêm para o Filho de Deus? Por que o mal pode vir ou não pode vir? Afinal, o mal está ligado à desobediência dos filhos de Deus. Por que as coisas ruins acontecem? Porque coisas ruins acontecem ao povo de Deus. É porque o povo de Deus peca. Então o Jó conversa com 3 amigos e cada amigo dá uma versão. Não, Jó, isso está te vindo porque tu está em pecado. Resumidamente, o primeiro amigo fala. Aí o segundo amigo diz, não, Jó, a gente não sabe porque está vindo, mas tu tem de perseverar e tentar ver o que Deus está te ensinando. E cada amigo vai dando uma concepção deles do que está acontecendo. Por quê? Porque aqueles amigos, ele já existia na época de Jó os livros de sabedoria. O que eram os livros de sabedoria? Eram os livros de Salomão, Provérbios, e alguns outros livros que até na Bíblia Católica tem ali sabedoria e tal. Então aquilo ali eram escritos falando sobre coisas do dia a dia. Ou seja, aquele que acorda cedo e trabalha, não lhe faltará o alimento. Sabedorias, provérbios. Então aqueles amigos eram sábios, os amigos de Jó. E eles conheciam a sabedoria da época. Então eles, segundo esses livros, segundo essa sabedoria, eles tentavam aconselhar Jó e dizer, não, Jó, isso está acontecendo por causa disso, isso está acontecendo por causa daquilo. E para nossa surpresa, ao continuar lendo Jó, a gente vê que nenhuma das explicações daqueles amigos estava certa, mas que o mal vinha quando Deus queria, porque Deus queria, como Deus queria, quando Deus queria e para os propósitos que Deus queria, independentemente do homem fazer o certo ou o errado, que Deus ele fazia as coisas como Ele quer. Ele faz as coisas como Ele quer, que Deus é soberano. E então, isso é importantíssimo entender, porque vários homens do passado sofreram. Os profetas do Senhor sofreram muito. Moisés sofreu, Elias sofreu, Isaías sofreu, Jeremias sofreu, Daniel sofreu, José sofreu, Davi sofreu. Todos os homens de Deus sofreram. E hoje a gente vive uma época de triunfalismo evangélico. A igreja moderna, ela diz que tudo vai dar certo. Tem até música, que basta nós estarmos diante de Deus. Isso não é verdade. É verdade no sentido de o que tem que dar certo já deu certo, que era a solução para os nossos pecados. Mas que nessa vida não é garantido aos filhos de Deus a falta de sofrimento, a falta de dificuldades. E isso é importante para a gente. Eu vou ler 2 Coríntios, tá? Capítulo 4, verso 7. Em diante, Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, ele diz assim, ó: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou
o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Olha, a esperança de Paulo é a mesma. Ele está dizendo: a gente sofre, ele está falando aqui, que eles eram perseguidos, mas não eram desamparados, eles eram atribulados, mas não angustiados, eles ficavam perplexos, mas não desanimados, eles sofriam os mesmos sofrimentos de Cristo. E o que ele fala no versículo 14? Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. A esperança de Paulo é a mesma, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, sofra, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Paulo fala a mesma coisa, ele diz: não atentem para as coisas que vocês veem, mas para as que não se veem. As que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Ele chama de leve e momentânea tribulação, ecoando o que Pedro diz ali no verso 6, né? Breve tempo, diz ali, sejam contristados por várias provações. Leve e momentânea tribulação. Imagina a leve e momentânea tribulação. Eu vou falar um pouquinho sobre a leve e momentânea tribulação de Paulo, tá? 2 Coríntios 11, verso 23 a 33. Olha a leve e momentânea tribulação que Paulo e os cristãos da época passavam. 2 Coríntios 11, 23 a 33 diz: são ministros de Cristo. Estava falando sobre alguns que se diziam que eram apóstolos, mas não eram. E aí é interessantíssimo isso que Paulo diz assim: eu vou provar que eu sou um apóstolo. Como que ele vai provar isso? Ele não vai falar nada além disso. Olha a prova de que um cristão é um cristão. São ministros deles de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida ele era açoitado, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Voragem do mar é agarrado numa tábua. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de ladrões, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não me enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me inflame. Se tenho de gloriar-me, eu gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Em Damasco, o governador proposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender, mas de um grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Então, só para vocês terem uma ideia, o que Jesus sofreu lá, 40 chibatadas, Paulo sofreu 3 vezes. E como se eles dessem 40 chibatadas, eles não poderiam mais bater, então eles davam 40 menos uma. Aí chegava lá no pessoal que ia decidir e dizia assim: quantas ele tomou? 39. Ah, 39, pode tomar de novo. Não deu 40. Via de novo. Quantas ele tomou? 39. Pode mandar de novo. Não foi o máximo da lei, ele não sofreu a pena máxima, ele pode sofrer a pena de novo. Sofreu 3 vezes. E aqui a gente vê Paulo falando essas leves e momentâneas tribulações não são nada comparado ao peso de glória futuro. Então isso serve para a gente compreender que na verdade nós iremos sofrer. Jesus falou: todos aqueles que querem seguir piedosamente serão perseguidos. Então, se nós passamos hoje por dificuldade nas nossas famílias, lutas em nossos casamentos, relacionamentos, com nossos filhos, pais, em trabalhos, se nós cansamos do nosso trabalho, se nós não temos forças para
dedicar a Deus o tempo que lhe é devido, se nós não temos, enfim, em nós nada de bom, se somos fracos, Paulo está dizendo, eu vou me gloriar na minha fraqueza, ele diz. Porque quando eu sou fraco, então o poder de Deus se aperfeiçoa. Ele diz que isso é bom porque a excelência está no poder de Deus, ou seja, a gente não pode se exaltar em nada porque nós somos fracos. Hebreus também fala no capítulo 11, do 13 ao 16, sobre a fé que os antepassados tiveram, cristãos antepassados. Ele diz, Hebreus 11, 13, ele diz assim, todos estes morreram na fé. Ele fala sobre algumas pessoas que seguiram a Deus e morreram crendo, tá? Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Ou seja, Deus tinha falado algo para aqueles cristãos, para aqueles homens, não eram chamados cristãos na época ainda, né? Eram chamados tementes a Deus. Deus tinha dado promessas, por exemplo, como Sara, que ela teria uma multidão incontável de descendentes para Abraão, e ele não viu isso. Deus prometeu a Moisés que ele iria entrar na terra prometida, e Moisés não viu isso, tá? Então diz assim, todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Esses homens entenderam que essa terra não era a terra deles. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então ele diz assim, se eles se lembrassem da terra que eles saíram, eles até poderiam voltar, mas eles nem lembram. Eles estão só olhando para a terra celestial, eles nem pensam, eles não lembram mais da terra que eles saíram. Eles sabem, eu não sou dessa terra. Abraão saiu lá da terra quando Deus falou, pega teu povo, sai da tua terra. Abraão não lembrou. Moisés saiu lá do Egito, lá do faraó, ele não lembrava do faraó, ele não queria voltar para a terra. Então Pedro aqui, voltando para a passagem, ele está dizendo que lembrem de todos, lembrem das promessas, lembrem da promessa de Deus de serem libertos, de não serem mais escravos. Está se cumprindo na vida de vocês, assim como aqueles homens, está se cumprindo na vida de vocês. Hebreus 32 ao 40, 11, 32 ao 40 diz assim, e que mais direi? Falando sobre pessoas aqui, aqui esse capítulo alguns teólogos chamam os heróis da fé, esses teólogos, os heróis da fé, porque fala sobre tudo que homens fizeram por Deus, né? Então aqui diz, Hebreus 11 do 32 ao 40 diz, e que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há de respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, porque foram lançados à fogueira, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. O que significa? Muitas mulheres perderam seus maridos, e elas receberam eles pela fé na ressurreição. Seria a única vez novamente que elas viriam seus maridos. Alguns foram fortunados não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição, ou seja, alguns nem quiseram ser livres do martírio. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a vosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então,
aqui Paulo estava fazendo paralelo àquele que eu estava falando, ou seja, esses homens estavam esperando a nossa ressurreição para que tudo se completasse. Eles viveram pela fé. Olha tudo que eles passaram, os caras foram cerrados ao meio. Não é pouca coisa. E ele está dizendo, aqui Pedro ele faz a Bíblia inteira ecoa isso. Eu não consigo conceber a ideia, por isso que eu fico revoltado quando eu ouço pastores da televisão. Eu fico revoltado quando nas igrejas falam que tudo vai ser lindo, tudo vai ser maravilhoso, porque a Bíblia inteira fala sobre o sofrimento no presente tempo e a esperança no futuro. 29 vezes Cristo manda nós seguirmos Ele como exemplo, 25 vezes sobre sofrer. Outras duas parecem por oração, não me lembro as outras duas, mas 25 de 29 vezes que Cristo manda: olhem para mim, me imitem, façam como eu. É sobre sofrimentos. Eu não consigo entender como pensar num Cristo dirigindo uma Ferrari, um mega empresário, como alguns falam. Não consigo entender. A minha cabeça não consegue conceber essa ideia. Então Pedro diz: nisso exultais. Por isso que Pedro está dizendo: saltem de alegria, porque o pecado, a morte, porque para os filhos de Deus, por que eles vão saltar de alegria? Porque para um filho de Deus não importa ser preso, morto, passar fome, como Paulo, ele já tinha viajado por várias estradas e tinha sido roubado pelos ladrões. Então os irmãos vinham e diziam: Paulo, nós temos que ir de novo lá pregar o evangelho. Vocês acham que Paulo dizia: não, eu já passei, já fui assaltado? Não, Paulo dizia: eu vou de novo. E Paulo ia de novo e pegavam ele, assaltavam ele de novo, e depois ele tinha que ir de novo. Paulo, vamos lá, tem que ir por lá. Vamos de novo. Paulo era naufragado lá, o navio caía, o navio naufragava, ele ficava preso numa tabuinha agarrado 2 dias. Imagine isso. Daí a pouco tinha que navegar de novo para levar a palavra. Eles: vamos de novo. Vamos. Ele não ficava: não, mas aquela vez eu fui lá e que o barco, não vou mais não. Ele dizia: vamos de novo. Então isso é exemplo para a gente. Pedro está dizendo assim, nisso vocês têm que exultar, porque o cristão, a esperança dele é que Deus seja exaltado, e Deus só é exaltado quando nós não pecamos mais. Quando nós não pecamos mais, quando nós vivemos uma vida perfeita para Deus. E isso não há nada mais superior a isso, não há nada acima disso. Então ele diz assim: se apeguem ao dia em que vocês serão ressuscitados, e vocês vão conseguir dar toda a glória a Deus que é devida. Pulem de alegria, porque isso está garantido. Ele falou aqui no verso 5: vocês estão guardados pelo poder de Deus. Pulem de alegria, se exultem, se alegrem, porque vai haver o dia em que nós não vamos mais deixar de dar glória a Deus. O pensamento de Pedro não tinha nada a ver com dor e sofrimento. Dor e sofrimento para Pedro era pecar. Dor e sofrimento para Paulo era pecar. Ruim para ele, eu sempre falo isso quando falo: não é fácil, tá ruim. Dizem: ruim é viver no pecado, o resto tudo é bom. Eu sempre digo isso. Não sei o que está dizendo. Não, ruim é viver no pecado. Mas estou sem emprego. Ruim é viver no pecado. Está sem emprego, está vivendo uma vida com Deus, comunhão. Está ótimo, filho. Está maravilhoso, está ótimo. Porque ruim é pecar contra Deus. Eu sempre uso esse verso do salmista Davi dizendo: rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei é quebrada. Então por que Davi chorava? Quando a lei era quebrada. Esse é o sentimento que deve nortear a nossa vida. O nosso objetivo de vida é glorificar a Deus, é santidade ao Senhor. Nosso objetivo de vida é fazer aquilo com que nós nascemos para fazer, que é exaltar o Senhor. Nada nesse mundo pode nos dar um sentido. Nós não nascemos para isso. Como sempre falo, o pássaro não nasceu para voar, nós nascemos para glorificar Deus, para sermos espelhos de Deus. Nós vamos ser sempre infelizes, sempre escravos. Não há como encontrar nada. Cristão não vive assim. Um homem de Deus, uma pessoa que conheceu a Deus, ela vive como Pedro está dizendo. Não interessa o que ela está passando, não interessa o que ela está sofrendo. A preocupação dela não é essa. A gente vê Paulo falando, a gente vê Pedro falando. Olha tudo que a gente leu aqui, que eu li aqui. Será que tem algo que preocupava esses homens? Vamos dizer: não, mas eles eram apóstolos. Eles eram apóstolos, mas eles não andavam sozinhos. Eles andavam ali, Jesus depois enviou 70, e os 70 não eram apóstolos. E essas igrejas aqui, Pedro está escrevendo aqui, ninguém era apóstolo aqui que estava nessas cidades aqui. Lá em Capadócia, Galácia, Ponto, Ásia e Bitínia, ninguém era apóstolo. Que Pedro estava dizendo para eles, que Pedro está dizendo a nós hoje.
Então, Pedro chegou à conclusão, caminhando com Cristo, que ruim era viver no pecado. Pedro chegou à conclusão que não dá mais para viver, que não dava mais para viver uma vida negando a Cristo. Não dava mais para viver uma fé inconstante. Pedro chegou a essa conclusão. Ele disse assim: trevas é isso. Bom mesmo é viver unido ao Senhor, e por isso a gente faz o que for. Então, no verso 7, ali, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo. Então, para que? Começa o verso 7. Então, tem uma finalidade nós nos exultarmos, ou seja, tem uma finalidade nós nos alegrarmos, e tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Que a nossa fé dê louvor, glória e honra a Cristo. Essa é a finalidade de nós exultarmos, nos regozijarmos, nos alegrarmos, nos deleitarmos em viver uma vida que tudo para nós é dar a Deus a glória que é devida. E por isso o ápice da nossa alegria é a ressurreição e a glorificação dos nossos corpos. Então, ele diz que o objetivo é confirmar o valor da nossa fé. E apenas uma fé confirmada, apenas uma fé que realmente tem valor, glorifica, dá honra e glória a Jesus. E ele faz uma alusão ali, uma comparação com o ouro, né, que é depurado. Então o ouro, basicamente, ele tem dois processos de depuração. O primeiro é quando ele se separa dos demais metais. A gente pega algo, bota no fogo ali o que é ouro, ele sai limpinho, o resto, né, vai para o brejo. Então aqui Pedro está dizendo assim, ó, sabe, todas essas dificuldades estão vindo para vocês, sabe para quê? Primeiro para separar vocês. Primeiro para separar quem é filho de Deus e quem não é. Quem não é filho de Deus, começou a luta, começou a dificuldade, começou a tribulação, começou a espada, começou o perigo, começou a fome, começou a morte, eles vão sair correndo, eles vão abandonar a fé. Agora, se vocês são filhos de Deus, é isso que Deus vai fazer. Porque então, quando tiver dificuldade, vocês não vão se preocupar com a dificuldade, vocês vão estar se preocupando com a glória a Deus que não foi dada. Por exemplo, deu um problema no teu casamento, tu não vai estar preocupado com a dificuldade do teu casamento. Existem maridos que têm a vida inteira uma mulher não cristã, e mulheres que têm maridos que não são cristãos, e maridos maus e mulheres más, maridos que traem continuamente, fazem terror, tá? Então, um exemplo eu estou dando do casamento, a gente podia dar vários exemplos, mas o verdadeiro cristão, ele vai se entristecer porque o casamento dele não dá a Deus a glória que é devida, ou seja, não representa Cristo e a igreja, não representa a fidelidade de Cristo com a igreja, não dá glória a Deus, não santifica o nome de Deus, e isso vai trazer dor a ele, vai trazer muita tristeza a ele, rios de lágrimas vai correr dos olhos dele, porque a lei do Senhor está sendo quebrada na sua casa. Esse é um filho de Deus, é zeloso, da mesma forma no seu trabalho, da mesma forma em qualquer âmbito da sua vida. Ele vai sentir a dor, porque ele não está conseguindo dar a Deus a glória que é devida, isso vai fazer ele sofrer. Então, o que poderia dar alegria a uma pessoa que está passando isso? Vir alguém e dizer assim: meu irmão, calma, aguenta, persevera, luta, vai ser difícil, tu vai aguentar. Olha para os homens do passado, olha, os homens foram cerrados ao meio, foram naufragados. Olha, Paulo tomou 120 açoites quase. Olha para eles. Um dia tudo isso vai acabar. Um dia Deus vai ser exaltado na tua vida, meu irmão. Isso está revelando, vocês conseguem enxergar qual é a preocupação do cristão. Ele está revelando, um dia você vai poder dar glória a Deus que é devida. Um dia você vai ser um cristão. O que é ser um cristão? Cristo veio e mostrou. Ele sofreu tudo que ele podia sofrer, mas ele deu a Deus a glória que é devida. Então o cristão, ele diz assim: eu não me importo que eu vá sofrer, eu quero dar a Deus a glória que é devida. Então ele está dizendo assim: continua, o teu filho está lá na droga, está lá, persevera, porque a preocupação da mãe não é só que o filho está na droga, porque ele está sofrendo, não, mas é porque ela quer demonstrar
glorificar Deus porque ela quer ensinar o seu filho no caminho do Senhor e ela quer que Deus receba a glória. A preocupação maior dela o foco é Deus, o foco é Deus, não é o homem. O homem está incluso, claro, sempre está incluso na glória de Deus. Então nós oramos assim: Senhor, faça isso para a sua glória e bem dos teus filhos. Então o bem dos filhos, o nosso bem está incluso na glória de Deus. Mas a preocupação dos cristãos não é que, olha, Pedro mesmo, ele encorajou a mulher dele a morrer como Marte, primeiro que ele ia ficar sem a mulher dele. Vai primeiro, né? Então a preocupação dele não era sofrer ou que sua esposa sofresse, mas a preocupação dele era que Deus fosse exaltado no casamento dele com a esposa dele. E aqui ele faz a comparação da depuração com ouro. Por quê? Porque quando vem o fogo é uma alusão às provações, às dificuldades. Então os verdadeiros cristãos, eles não vão perecer, eles vão continuar firmes na esperança da ressurreição. E o outro processo que continua da depuração é o processo da purificação. O processo da purificação é mais minucioso, ele fica mais tempo ainda ali provando no fogo para que possa limpar totalmente ali tudo que não é ouro e fique o ouro mais puro, mais fino. E aqui Pedro está dizendo, olha o que Pedro está dizendo, que lindo que Pedro está dizendo para eles, está dizendo assim, Deus está provando vocês, fiquem felizes, pulem da alegria, a fé de vocês vai ser mostrada uma fé de valor, porque vocês não vão fugir, vocês são eleitos de Deus e Deus vai ser exaltado. Deus vai ser exaltado porque vocês vão sofrer tudo, mas vão continuar firmes na esperança da ressurreição. E Deus está sendo glorificado assim. A glória, a honra e o louvor está sendo dado a Deus. Vocês estão fazendo o que Cristo fez. Vocês estão indo para a cruz. É isso que Pedro está dizendo. Então essa fé redunda em louvor, glória e honra na vinda de Cristo. Ou seja, quando Cristo vier buscar a sua igreja, ele vai encontrar fé na terra. No verso 8 ele segue dizendo: a quem não havendo visto a mais. Falando sobre Cristo, né? No qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Novamente ele fala: exultais com alegria indizível e cheia de glória. Ou seja, ele estava dizendo que, terminando o que ele falou, que se necessário fosse que eles passassem por essas provações, e ali a palavra necessário no original, a palavra necessário no verso 6 significa inevitável, dever. Algumas vezes essa palavra é usada até para dizer que é uma lei, ou seja, é uma lei que o cara sofre, o cristão sofre, é uma lei, é inevitável. Então Pedro estava dizendo, já que é inevitável, né? Então aqui ele fecha esse pensamento no verso 8 dizendo que eles não viam a Cristo, mas amavam. O Cristo que vocês não veem e que vocês amam. Como eu disse antes, que para mim eu vejo muito claro isso, essa carta de Pedro, ele mostrando o amor dele a Deus. Então Cristo perguntou para ele: me amas, Pedro? Ele diz assim: então a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo e exultais com alegria indizível e cheia de glória. Ou seja, ele está dizendo assim, de fato vocês amam, de fato a fé de vocês é verdadeira, e de fato Cristo vai ser glorificado, exaltado e honrado, porque mesmo sem ver eles, vocês estão sofrendo como ele. Lembra Pedro? Eu não fiz isso. Imagina Pedro lembrando: eu não fiz isso. Eu via a Cristo e eu não sofri por ele, vendo ele. E olha o que Pedro está dizendo para eles: façam isso. Acredito que Pedro estava com lágrimas nos olhos dizendo: façam isso, porque sem ver ele, vocês estão sofrendo por ele. Eu vi ele e não sofri por ele. Ele estava do meu lado. Quando eu neguei ele 3 vezes, eu olhei para o lado, ele me olhou. E depois Cristo apareceu e disse: bem-aventurado aquele que não vendo, mais bem-aventurado é aquele que sem ver creu. Então Pedro, ele estava com uma paixão, dizendo: façam isso por Cristo, sofram isso, deem a glória, exultem de alegria, porque ele está dando a oportunidade de vocês sofrerem por ele, sem vocês verem ele, e provar o amor de vocês. Era isso que Pedro estava dizendo.
obtendo, verso 9, o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então a finalidade da fé é a união eterna, a comunhão com Deus de forma perfeita, de forma plena. E aqui a salvação, não vamos pensar apenas na glorificação, mas a salvação começa agora aqui. A salvação começa aqui, tá? Dificilmente nós vamos ficar eternamente em um lugar muito diferente do que a gente está vivendo aqui hoje em relação a Deus. Se nós não temos comunhão com Deus aqui, dificilmente nós vamos ter comunhão com Deus após a nossa morte. Então, o fim dessa fé toda é a comunhão com Deus, a salvação. Tá? Então, se alegrem com os sofrimentos, enfrentem os sofrimentos, tá? E tenham esperança no dia em que plenamente irão glorificar a Deus. Por quê? Diz no verso 10. Porque foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinados. Pedro estava falando aqui, foi dessa graça que os profetas falaram. Ele faz um paralelo ali com o verso 8, né? A quem não havendo visto a mais. Então, da mesma forma, os profetas, ele estava encorajando eles, os profetas também não viram a Cristo. E eles falaram sobre Cristo, sobre essa graça que havia sobre vocês. E eles viveram. Da mesma forma, vocês não estão vendo, né? Mas, vamos lá, né? Foi a respeito dessa graça. E no verso 11 ele diz assim, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo. Ou seja, que aqueles profetas falaram pelo Espírito Santo, né? Então, investigando atentamente qual a ocasião, quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito Santo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Então ele está dizendo que aqueles profetas, por inspiração de Deus, do Espírito Santo, eles já haviam falado muito sobre esses sofrimentos que viriam a Cristo, e não somente a Cristo, mas ao seu povo, tá? Porque ele diz assim, de antemão deram testemunho sobre os sofrimentos. Deram testemunhos no sentido de falar que isso iria acontecer, mas também deram testemunho com as suas vidas, porque eles sofreram também. Então eles deram testemunho, né, referente a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Então a glória está ligada ao sofrimento. Então os profetas falaram do sofrimento, mas vamos lembrar Isaías 52 lá, Isaías falando sobre o sofrimento de Cristo, e depois ele fala, o que daria de glória esse sofrimento a nós? Então ele está fazendo um paralelo, como em outras passagens dizem, né? Se com Cristo vocês sofrerem, com Cristo vocês reinarão. Como Paulo falou, isso é breve e momentânea tribulação, não se compara com o peso de glória futura. Ou seja, Pedro está estimulando assim, se vocês sofrerem o que Cristo sofreu, se vocês sofrerem o que Cristo, vocês vão reinar. Os profetas fizeram isso, os profetas falaram sobre isso. Então está acontecendo, é agora, é a hora. Vamos aguentar, vamos sofrer. Então é interessante ver que o sofrimento está ligado, o sofrimento do povo de Deus, o sofrimento de Cristo está totalmente ligado com a glória. Então o sofrimento, a dificuldade, ela ser extinguida do povo de Deus, ela ser lançada fora, seria difícil nós nos chamarmos cristãos, né? Porque cristão significa pequenos cristos. Seria muito difícil alguém se intitular cristão sem sofrer nada do que Cristo sofreu, sem sofrer nada parecido, É muito inconsistente esse tipo de cristianismo que apresentam hoje em dia. Aqui a Bíblia fala que o sofrimento está totalmente ligado com a glória, e não que o sofrimento, que a glória exclui o sofrimento, que uma vida que uma pessoa que não sofre, que não tem dificuldade, ela é cristã. Pelo contrário, a gente viu Paulo, né, falando, tudo que ele sofreu, e ele dizia, eu continuo. Ou seja, nós temos que continuar. Temos dificuldade, vamos continuar. Temos dificuldade de tempo, vamos continuar. Temos dificuldade, alguém aqui sente dor por não ter forças, por não ter tempo? Continua.
não tem, a minha casa não é como, não glorifico a Deus como eu quero na minha casa, continua. Deus vai ser glorificado, um dia tu vai ser ressurreto, vai se ressuscitar e vai ser incorruptível. Um dia Deus vai receber a glória que é devida, mas isso é para aqueles que anseiam por isso. Então, os sofrimentos servem para isso. Agora, se com os sofrimentos nós achamos, esse caminho não vale a pena, é muita dor para mim, é muita dificuldade, aqui Pedro está deixando claro, então não somos cristãos, somos outro tipo de metal, não temos a fé. Então, no verso 12, ele diz: a eles foi revelado que não para si mesmos, a gente já falou no verso 10, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam para escutar. Então, quando fala pregar o Evangelho, é pregar uma boa nova. É interessante que ele fala que os profetas pregaram o Evangelho. Isso é muito legal. Por quê? Porque algumas pessoas falam que só serve o Novo Testamento, mas os profetas sempre falaram sobre a boa nova, sobre a boa notícia que o homem seria liberto do seu cativeiro, da sua miséria, do seu estado de queda, e no final ali ele fala que anjos, anelam para escutar, ou seja, que até os anjos eles gostariam de poder pregar o Evangelho, de poder pregar. Eu imagino os anjos, porque os anjos estão sempre diante do Senhor, vendo a santidade e a glória dele. Imagina na cabecinha dos anjos, eles olhando os seres humanos, não dando a Deus a glória que é devida, porque o Senhor é totalmente glorioso e desejável. Então eles gostariam até de poder prescrutar sobre isso, mas Deus não deu aos anjos essa dádiva, deu a nós. E para finalizar, se Deus quiser, semana que vem a gente segue ali no verso 13. Qual o sentido de tudo isso, A gente entender que nós não fomos feitos para esse mundo. O povo de Israel não foi feito para habitar na terra prometida, que era lá, a terra lá, Canaã. A terra prometida só era abençoada porque a presença de Deus estava lá. Se a presença de Deus não estivesse lá, aquela terra não ia ser abençoada. Não tinha nada especial naquela terra, a não ser a presença de Deus. Então nós fomos feitos para viver eternamente diante de Deus, unidos a Deus, em comunhão com Deus. E tudo isso que a gente lê na Bíblia, toda a história da terra, do universo, a gente não sabe até quando vai essa história, é para que Deus reúna os seus para a nova terra e os novos céus. Os nossos olhos não podem ficar aqui. Os sofrimentos são aceitados, todos. Damos graças a Deus por tudo. Podemos orar para que Deus nos faça o que? A sua vontade. Podemos orar. Então, precisamos entender que nós fomos feitos para isso. Somos sua feitura, somos seus eleitos, fomos eleitos para isso. Cristo deu a sua vida no madeiro para isso, para nos resgatar do poder do pecado, do poder da morte, e nos recriar nele. Deus salvou em Cristo a raça humana. Deus salvou a raça humana. Deus amou ao mundo. Deus salvou os homens. Deus salvou a raça humana. Deus salvou também o mundo. É o que Paulo fala lá em Romanos, que toda a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Toda a terra anseia. Ele está falando toda a terra, ele está dizendo os filhos de Deus anseia. Ele está dizendo toda a terra. Vamos ser bem bruto assim. As pedras aguardam a manifestação dos filhos de Deus ressuscitados. As árvores, os animais, o cosmos inteiro aguarda, ele anseia. E aí Paulo fala: assim também nós ansiamos, gememos, esperando a manifestação, porque nós temos que viver com essa expectativa que Deus vai recriar tudo e vai nos dar uma vida onde Ele enxugará toda lágrima. Não teremos fome, teremos paz. Isso é uma verdade, isso não é uma história da caótica, é uma verdade absoluta. Deus fará isso com o seu povo. Então para nós só importa o quê? Só importa esperar, caminhar, aguentar e dar a Deus a glória que é devida, porque no sofrimento nós expressamos o máximo da glória a Deus, porque nós não estamos aparentemente tendo nenhum benefício em glorificar a Deus. Então isso sim é amor, glorificar a Deus mesmo
meio aos sofrimentos. Por isso que eu repito, e é inconcebível para mim excluir o sofrimento da vida do cristão, excluir a dificuldade, excluir o cansaço, excluir a dor, excluir os traumas. Justamente, e aí é que está mostrando que a tua fé é verdadeira, que a fé, ela é pura como ouro. É isso que Deus está dizendo para a gente, é isso que Pedro está dizendo para esses irmãos. Ei, irmãos, olha a chance que Deus está dando, como se ele estivesse lembrando. Puxa, eu tive essa chance diante de Cristo e não dei a Ele a glória que foi devida, mas agora eu dou, e vocês devem dar sem ver Ele. E aí então ele usa vários argumentos, que a gente vai conhecer toda essa carta aqui, e a carta de Pedro é linda, ele vai falando toda a carta sobre isso, sobre a paixão por glorificar a Deus, a paixão por santificar o nome de Deus, a paixão por odiar o mundo e amar a Deus, a paixão por viver uma vida exaltando o nome do Senhor, ou seja, confessando o nome dEle, anunciando o senhorio dEle, ou seja, que Ele é Senhor sobre tudo. E Pedro reconheceu de fato que significava ser servo de Cristo, Cristo ser seu Senhor, ou seja, Cristo ter escolhido Ele, comprado Ele, né? Ele lembrava de Cristo falando para ele, de Jesus falando para ele: Pedro, o Satanás pediu para peneirar a tua fé, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfalecesse. Então ele podia até lembrar de Judas. Puxa, Judas traiu a Cristo e não foi salvo, se enforcou, mas eu neguei ele 3 vezes e Cristo orou por mim para que a minha fé não desfalecesse, né? Então, tão grande amor, tão profundo amor, tamanha bondade de Deus para conosco, ecoa nessa carta, e a gente vai continuar nela, mas nessa noite, que a gente possa levar isso para casa, essa esperança da incorruptibilidade, da glorificação e do dia, e essa lição de que nosso anseio deve ser esse, que Deus seja exaltado, né? E não que nós tenhamos conforto. Amém?